Meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu em 1984, quando meu pai faleceu. Ele faleceu num acidente. Então, ele era um homem muito saudável, ele tocava no depósito e eu trabalhava numa multinacional. E quando ele faleceu, eu precisei tomar uma decisão se eu ia continuar na empresa que eu trabalhava e juntamente com o salário mínimo que a minha mãe recebia, a gente ia tocar a nossa vida, ou se eu ia tocar o depósito de reciclagem dele, que dava uma renda muito boa para a gente, que a gente tinha uma vida relativamente tranquila com o depósito de reciclagem. Mas eu não entendia nada de reciclagem, eu não entendia nada de nada, de nenhum negócio. E a minha mãe também era dona de casa, o meu pai que resolvia tudo e tinha um funcionário que trabalhava com ele. Então, quando eu resolvi tocar o depósito, foi esse funcionário que me deu as dicas, aonde vendia, o que comprava, como era o material, ele que foi me ensinando como trabalhar. Então, na época, a gente tinha uma pessoa que trazia algum material para nós lá, ele trabalhava de coletor de lixo numa grande empresa, trabalhava na prefeitura, na verdade. O caminhão da prefeitura entrava nessa empresa e coletava o lixo. E aí no meio do lixo vinha bastante material, pedaços de cobre, pedaços de bronze. E aí uma vez por mês ele trazia, todo dia ele recolhia uma coisinha, uma outra. E no final do mês ele trazia bastante material, dava uma boa grana, certo? E aí ele falava: Isabel, mas o que tem de coisa perdida no meio do lixo, que vem no lixo dessa empresa, material bom, cobre, bronze, é que a gente não pode tirar, a gente tem que tirar o lixo rapidinho, então não dá tempo, né? E a gente nem pode fazer isso. Então ele colocava um pedaço de cobre no bolso ou numa mochilinha que ele tinha pendurado no caminhão. Ele falou: a gente não pode retirar, mas o lixo deles é muito rico de reciclagem, de material fino, de cobre, metal, bronze. Então eu tive, gente, a audácia de ligar nessa empresa e falar com o gerente de uma grande empresa. Olha, eu tinha 20 anos, olha como eu era inocente. E perguntar para ele se eu não poderia, se eu não poderia, não tinha empresa, não tinha nada, gente. Se eu não poderia recolher o lixo deles. E aí eu separaria o material que serviria para mim e o resto eu levaria para o aterro sanitário. E aí a pessoa, um gerente lá, que é uma pessoa muito educada, imagino, né, a importância dessa pessoa, que é uma grande empresa. Ele foi muito atencioso comigo, ele se desculpou dizendo que ele não podia, que todo o lixo que era gerado ali dentro daquela empresa tinha que ser levado para o aterro sanitário e pela prefeitura. Hoje em dia, lembrando, eu penso, gente, como eu era inocente, né, de ligar para um gerente pedindo para recolher o lixo. Olha como a gente, né, quando a gente não sabe nada, a gente tem que ir descobrindo, tateando as coisas para descobrir a vida como ela é. Então, gente, hoje em dia, no meu depósito, depois de muita batalha, nós conseguimos vários certificados. Como eu já disse para você, a gente tem laudo do Corpo de Bombeiro, a gente tem laudo da Medicina do Trabalho, que os nossos funcionários, todos eles passam por exames todo ano, né? A gente tem alvará de funcionamento, a gente tem desratização, tudo. Eu já tenho um vídeo aqui que eu expliquei tudo o que é preciso para você abrir uma empresa de reciclagem e ficar estabelecido, certo? Você tem que ter certidão de zoneamento, porque não é em qualquer lugar que você pode abrir um depósito de reciclagem. No meio de um monte de casa, você não consegue uma certidão de zoneamento para abrir um depósito de reciclagem. Você tem que ir numa área industrial, certo? E ainda eu estou muito longe de muitas empresas. Para você ter uma ideia, tem gente que fala assim: mas por que você não vende na fábrica? A empresa que eu vendo papelão, gente, ela tem um ISO 14001, que é assim um ISO muito importante, né? Para conseguir esse certificado, eles precisam de ter caminhões novos, eles precisam de ter seguro de vida de todos os funcionários, seguro de vida seguro dos caminhões. E os caminhões não podem ser caminhões velhos, tem que ser caminhões novos, tem um, assim, um certo período para eles trocar os caminhões, é 4, 5 anos, tem que trocar todos os caminhões. Então, gente, não é assim, né? Vou começar e vou vender na fábrica, não existe isso, gente. A Piracicaba é perto aqui da minha cidade, eu poderia
Tem gente que fala assim, por que você não leva lá na siderúrgica, na Belgo Mineira? Porque eu não tenho condições, é, é, assim, na documentação para levar minha sucata para a Belgo Mineira, certo? E agora, mesmo a empresa que eu estou vendendo ferro, eles estão exigindo CETESB, gente. Uma das empresas já me disse que eu tenho que tirar esse CETESB. CETESB, licenciamento da CETESB, geralmente é para as empresas que manipulam o material, tipo assim, que moem, que trituram, que lavam, né, os materiais, que fazem dos recicláveis materiais novos. Então precisava ter essa licença da CETESB, mas agora os depósitos de reciclagem para vender o ferro na Belgo, da Belgo Mineira, que é a siderúrgica mais próxima aqui da minha cidade, precisa de licença da CETESB. Então, mais um documento que eu vou ter que tirar. Então, vai ter várias exigências que a gente vai ter que cumprir para tirar esse documento para poder vender para o atacadista, hein, gente? Não é nem para Belgo. Porque o atacadista não vai poder comprar de pessoas que não têm essa licença da CETESB. Vai ter um prazo ainda, né? Mas a gente já está providenciando todos os documentos para tirar essa licença. Então, gente, se você vai trabalhar com reciclagem, não pense muito na parte burocrática, vá trabalhando até pague aí seu INSS, né? Pague algum tipo de empresa, talvez até no ramo de frete, né? E vá trabalhando devagar com a reciclagem, porque se você pensar em toda a documentação que você precisa para trabalhar, você vai desanimar, porque infelizmente nós vivemos num país muito burocrático. A burocracia, na verdade, em alguns países, a sucata ainda é subsidiada pelo governo, certo? É incentivado. Aqui não, aqui é uma burocracia. Muitas vezes a gente é tratado como, sabe, a gente não é nem bem tratado, porque a gente não consegue às vezes toda a documentação, e aí eles vêm, exigem, diz que vão multar. No começo, até a gente tirar tudo, gente, foi muito trabalhoso. Então, tire isso da sua cabeça, se você está iniciando. Agora, se você já está, né, assim, deslanchando, você está vendo que está tudo funcionando, que está tudo dando certo, você está conseguindo tudo de acordo com aquilo que você pensou, então você vai devagarzinho providenciando toda a documentação. Mas não deixe que isso atrase o seu progresso, certo? Porque se você pensar muito nisso, essa é a parte mais chata da reciclagem. É toda a documentação que precisa ser levantada para você ficar bem estabelecido. A maioria dos depósitos que eu conheço, aliás, tem gente que fala assim, ó, dos depósitos pequenos que tem aqui na nossa cidade aqui, você é a única que tem toda essa documentação, a maioria não tem. Então é isso que eu queria deixar para vocês, gente. Seja mais realista, né, naquilo que você está fazendo, e vá dançando conforme a música, e vai seguindo um passo de cada vez, que aí você vai ter sucesso. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.